aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui de novo para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como os outros volumes da coleção de História da Filosofia do Reale, tanto nessa edição de 7 volumes como na edição de 3 volumes, pelos links na descrição, tá bom? Se você comprar pelos links na descrição, eu ganho uma comissão em cima disso, para você sair o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então todo mundo sai feliz no final, é muito legal. Mas se por um acaso você não quiser comprar os livros, o que você deveria querer fazer, caso você por algum motivo não possa ou não queira, mas ainda assim queira apoiar o canal de alguma maneira, você também tem algumas outras opções. Por exemplo, você pode fazer uma doação através do Pix, cuja chave está aí na descrição, de qualquer valor que você queira. Assim como você também pode doar pelo Superchat durante alguma live. Sextas-feiras está tendo live sempre aqui agora. Mas também você pode apoiar pelo Apoia-se, né, que financeiramente falando é o melhor apoio que você pode dar, porque você é um apoio dado mensalmente do valor que você quiser, a partir de R$2. E você podendo cancelar a qualquer momento também. E quando você apoia pelo Apoia-se, você passa a fazer parte de um grupo de pessoas incríveis que, por enquanto, é composto pelo Nivaldo, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Reis. Bom, e esse grupo pode sempre se expandir mais. Ainda tem outros dois que estão com o status do apoio privado, então acredito que eles não queiram ser mencionados. Mas, bom, você pode fazer parte desse grupo, e aí seu nome vai aparecer aqui, ou não, caso você não queira. Enfim, então só clicar aí no link aí embaixo, vai ser muito bom, você vai me ajudar, e todo mundo vai sair muito feliz. E bom, gente, nos últimos vídeos a gente vem falando de Santo Agostinho, né, falando sobre a doutrina dele acerca de várias questões da filosofia e da religião. E hoje, especialmente, a gente vai seguir nessa linha, e a gente vai falar um pouco sobre a eternidade e a estrutura do tempo. Né, o que é o tempo, o que é a eternidade, qual é a relação entre essas coisas e por que a gente precisa conceber, e como o Santo Agostinho chega a essa conclusão, né? Porque ele sente que precisa conceber o tempo e a eternidade dessa forma. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo propriamente dito, eu gostaria que vocês assistissem a pelo menos o último vídeo sobre Santo Agostinho. Na verdade, seria bom que vocês assistissem todos de Santo Agostinho. Na verdade, seria bom que vocês assistissem todos da história da filosofia, mas como eu sei que nem sempre é o caso, a maior parte das vezes não é o caso, eu estou pedindo aqui para vocês que assistam ao último vídeo em que a gente fala sobre a doutrina da criação. Porque é exatamente a partir de uma pergunta a respeito da criação que Santo Agostinho vai começar a pensar essa questão da eternidade, essa questão do tempo e todas as coisas relacionadas a isso. Então, enfim, no último vídeo a gente falou um pouco sobre a criação do mundo por parte de Deus a partir do nada. Como essa forma de criação se diferencia dos outros modos de criação, e no cristianismo existe essa novidade. Existe esse criar a partir do nada que era até então desconhecido no mundo cultural grego e latino. Essas culturas não conheciam esse tipo de doutrina. E o cristianismo chega com ela e ela precisa ser entendida, precisa ser refinada de algum modo, de modo a fazer sentido, para que possa, digamos assim, competir em pé de igualdade com as outras doutrinas que tinham na época. A de Plotino, a de Platão, e enfim. E as próprias doutrinas pagãs, da religião pagã. Então, Deus cria, de fato, as coisas a partir do nada. Dentro do cristianismo, a gente já falou disso no último vídeo. Só que aí, vendo esse esquema da criação que Santo Agostinho desenvolve, essa explicação da criação desenvolvida por Santo Agostinho, ele vai se perguntar o seguinte: o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Então Deus criou o céu e a terra, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Mas o que Deus fazia antes disso? Essa foi a pergunta que levou Agostinho a uma análise do tempo e o conduziu a soluções geniais que se tornaram muito famosas. De fato, a doutrina de Santo Agostinho sobre o tempo é muito famosa. Bom, aí o Reales segue falando aqui o seguinte: antes de Deus criar o céu e a terra, não havia tempo. E, portanto, como já indicamos, a gente já falou disso antes, não se pode falar de um antes anterior à criação do tempo.
né? Então, Deus, aqui, quando ele fala no céu e na terra, do céu e da terra, né, que Deus criou o céu e a terra, ele está falando que Deus criou tudo. Né? No Gênesis fala lá, né, que Deus criou o céu e a terra, mas aqui quando ele está falando de céu e terra, ele está falando exatamente da totalidade da criação. Né? O céu e a terra representam essas duas partes da realidade e que juntas formam o todo da criação. Né? Então, a pergunta o que fazia Deus antes de criar todas as coisas? Né? Antes de criar algo. E ele fala aqui que antes de Deus criar o céu e a terra, não havia tempo. E então não se pode falar de um antes, anterior à criação do tempo. Né? Então, olha que curioso, né? Quando a gente fala de um antes e de um depois, de qualquer coisa que seja, né, coisas comuns, a gente está pressupondo uma ação dentro do tempo, né, uma ação que se estendeu dentro do tempo. Então, por exemplo, né, antes de estar aqui gravando o vídeo, eu estava tomando banho. E depois de gravar esse vídeo, eu provavelmente vou, não sei o que eu vou fazer, vou jantar talvez. Então, e isso tudo faz sentido, né? Não existe nenhum problema quando eu falo desse tipo de coisa, porque isso tudo está dentro de uma linha do tempo, vamos dizer assim, né? Dentro de uma estrutura que é temporal. Né? As coisas acontecem, depois acontecem outras, depois acontecem outras, e, enfim, dentro desse esquema se encaixa o presente, o passado e o futuro, como a gente já vai aprofundar depois. Mas então Deus, quando ele criou as coisas, quando ele criou todas as coisas, ele criou o tempo também. O tempo foi algo criado por Deus. Se não fosse algo criado por Deus, seria algo que seria ou coeterno a Deus, né, ou simultâneo a Deus, ou anterior a Deus. Só que, enfim, a gente já se deparou com Santo Agostinho nos últimos vídeos, tentando lidar com os problemas derivados de você ter alguma coisa anterior à criação junto de Deus. Ele levanta uma polêmica contra o platonismo, porque o platonismo ele falava que no princípio, vamos dizer assim, né, antes do mundo ser criado, havia o demiurgo, né, o Deus. Além disso, havia a totalidade do mundo das formas, do mundo das ideias, e havia também a matéria pré-existente, né, a hora, de que fala o Platão lá no Timeu. E ele polemiza contra isso precisamente porque Deus é o princípio. Né? Você não pode conceber vários princípios, né, várias realidades coeternas, porque senão a gente estaria falando de vários deuses. Né? E o cristianismo ele prega um monoteísmo, né? É apenas um Deus. Apesar das três pessoas da Trindade, que é um assunto já desenvolvido aqui há alguns vídeos atrás, o cristianismo é uma doutrina monoteísta. Né? Então, há apenas um Deus. E colocar uma realidade eterna, anterior à criação das coisas, junto a Deus, é, na prática, criar um segundo Deus, né? Colocar outro Deus, dizer que há mais de um Deus. Então, e aí ele critica a doutrina platônica por causa disso. Mas, aqui no caso do tempo, né, parece que se aplica algo parecido. Né? O tempo ele não podia existir antes de Deus criar as coisas. Né? Então o tempo precisa ser algo criado. Né? O tempo ele não pode ser algo coeterno a Deus, porque senão a gente estaria falando de duas realidades eternas. Né? E, enfim, isso não faz sentido pelos motivos que eu acabei de dizer que a gente já aprofundou antes. Né? Então, quando a gente fala do tempo, quando a gente concebe o tempo, a gente precisa conceber então o tempo como sendo algo também criado por Deus. Né? Assim como eu, assim como você, assim como o mundo, assim como a matéria, assim como as formas, o tempo foi também criado por Deus. Né? A gente já explicou o que é esse conceito de criação, né? Diferente de um conceito de fabricação e de geração. Vocês podem voltar aí no último vídeo em que eu explico isso melhor. Mas então o tempo ele precisa ter sido criado por todas essas razões. Ele precisa ter sido criado junto do resto da realidade. Né? Deus criou a realidade, criando então simultaneamente o tempo, né? Que faz parte da realidade criada. A gente diferencia Deus das coisas daqui porque Deus é eterno, Deus é suprassensível, enfim, é imutável, e as coisas daqui são mutáveis, sujeitas ao movimento e, portanto, contidas, digamos assim, no tempo, né? Sem tentar fazer nenhuma precisão aqui do que seja o tempo ainda. Então o tempo foi criado. E aí vem a pergunta, então, né? O que Deus fazia antes de criar tudo? Antes de criar a totalidade das coisas? Que inclui o tempo. O que Deus fazia antes de criar o tempo?
antes de criar o universo que tem o tempo? Essa é a pergunta que ele vai fazer. Né? E, como ele fala aqui, né, antes de Deus criar o céu e a terra, não havia tempo. E, portanto, como já indicamos, não se pode falar de um antes, anterior à criação do tempo. Então, se o tempo é criado junto das outras coisas, a gente não pode conceber um antes dessa criação do tempo. Porque quando a gente fala de coisas antes e depois, e presentes, né, presentes, o presente, né, contraposto aí a um antes e a um depois, né, quando a gente fala dessa sequência, né, o passado, o presente e o futuro, a gente está trabalhando já dentro de uma noção temporal. Né? A gente já está pressupondo o tempo. Para que haja antes e para que haja depois, é necessário que haja tempo. Né? Isso é o tempo. Então não faz sentido a gente se perguntar o que havia antes do tempo ser criado. Precisamente porque a gente só pode falar de antes e depois a partir do momento em que há tempo. Né? Como eu falei, por isso que a gente pode falar que eu estava tomando banho, e agora estou fazendo vídeo e depois farei certamente outra coisa. Né? Então isso só pode ser dito porque eu estou no tempo. Agora, se a gente falasse que existe um antes do tempo ser criado, né, parece que, enfim, isso seria absolutamente contraditório. Aliás, nem faria sentido falar nisso. Porque senão a gente já estaria supondo que o tempo foi criado dentro do tempo. Para poder ter um antes do tempo, esse antes precisa estar dentro do tempo. Então, é claro que fazer esse tipo de pergunta acaba não fazendo muito sentido. Né? Falar isso, né, que existe um antes do tempo, não faz sentido nenhum, porque o antes e o depois são noções temporais que se aplicam às realidades que estão dentro do tempo, né, que estão sujeitas à mudança, estão sujeitas ao tempo. O tempo é a criação de Deus, como eu já falei. E por isso, a pergunta proposta, né, a pergunta de o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, não faz sentido, né, não tem sentido, pois põe para Deus uma categoria que vale só para a criatura, cometendo-se assim um erro estrutural. Né? Então não faz sentido nem fazer a pergunta, né? Porque você está aplicando a Deus, né, o que Deus fazia antes do tempo, você está aplicando uma noção temporal a esse Deus. É como se para Deus existisse essa noção de antes e essa noção de depois. Mas, olha, Deus está fora do tempo. Então não faz sentido fazer esse tipo de indagação. Eu, particularmente, inclusive, eu não consegui entender o propósito dessa pergunta. Eu não sei se era uma pergunta frequente na época dos críticos do cristianismo, enfim. Mas eu não sei por que se levantaria essa pergunta. Né? Por que é relevante essa pergunta? Talvez por uma... Enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso, eu não consegui entender direito. Né? Por que é relevante saber o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra? Bom, enfim, mas de qualquer modo, se faz algum sentido, o que eu acredito que faça, já que está aqui, mesmo que eu não tenha captado esse sentido, bom, a pergunta em si, ela acaba se destruindo. Né? Talvez algum pagão fizesse essa pergunta na época, né? Alguns grupos pagãos, alguma corrente filosófica, algum autor da época, enfim. Mas, ainda que fizesse essa pergunta, como o Reale bem fala aqui, essa pergunta acaba não fazendo sentido. Né? A pergunta proposta não tem sentido, pois põe para Deus uma categoria que vale só para a criatura. Né? Aquela coisa que é criada ali no tempo, que é criada com o tempo. E para Deus essas coisas não se aplicam. Com efeito, tempo e eternidade são duas dimensões incomensuráveis. E muitos dos erros cometidos pelos homens quando falam de Deus, como na pergunta proposta acima, nascem da aplicação indevida do conceito de tempo ao eterno, que é coisa totalmente diferente do tempo. Né? Então, ele coloca como duas dimensões incomensuráveis, né? A eternidade e o tempo. E, bom, ele vai falar um pouco agora sobre cada uma delas individualmente. Mas o que é o tempo, então? E aí vem um raciocínio que é muito interessante, né, que mostra a dificuldade de se pensar acerca do tempo, né, como isso não é uma questão simples. E aí depois ele vai mostrar a solução que Santo Agostinho dá para isso, que é muito curiosa. Ele fala aqui, o que é o tempo, então? A gente poderia perguntar. O que é o tempo? Prestem atenção na formulação dessa pergunta. O que é o tempo? O que o tempo é? Foco nesse é, porque isso vai fazer diferença. O tempo, ele implica passado, presente e futuro.
De fato, quando a gente pensa em algo temporal, né, em algo que tenha tempo, vamos dizer assim, né, que possa ser medido segundo um tempo, vamos dizer assim, é precisamente algo que possui um antes, um agora e um depois. Né? É algo que possui um passado, um presente e um futuro. Né? Se eu estou aqui vivendo a minha vida e eu percebo o tempo, é porque eu percebo um passado, um presente e um futuro. Né? Um estado de coisas que já passou, um estado de coisas que é atual e um estado de coisas que ainda está por vir. Né? Eu percebo que existe isso na realidade. E eu percebo o tempo exatamente através desses três elementos. Né? São esses três elementos do tempo que eu capto, vamos dizer assim, intuitivamente. Né? É o que eu percebo. Eu percebo esses três elementos, essas três coisas, e a partir dessas três coisas eu falo, isso aqui é o tempo. Né? Então há tempo. Porque há um passado, há um presente e há um futuro. Então o tempo, né, ele implica passado, presente e futuro. Né? O tempo é, digamos assim, composto por passado, presente e futuro. Né? Pelo menos é o que parece. Só que aí, olha que interessante. Mas tem um problema nessa concepção. Porque o passado, ele não é mais. E o futuro não é ainda. Então olha que interessante. Né? A gente está perguntando, a pergunta que ele faz aqui é sobre o que é o tempo. Né? O que é o tempo? Percebam esse é. Né? Esse é está se referindo a uma realidade que existe, de certa forma, atualmente. Né? No sentido de que é algo que existe e que, enfim, eu posso descrever essa coisa. Né? Algo que tem uma certa estabilidade no sentido de que eu posso me referir a ele e que não é uma coisa que vai ficar mudando de natureza. Né? O tempo é o tempo. E eu posso me referir a esse tempo. Né? Então, portanto, eu estou, de certa forma, estabilizando o tempo. No sentido de estabilizando não a linha temporal, mas estabilizando a natureza do tempo. Né? Se eu, por exemplo, vou procurar a definição de uma árvore, né? Eu vou tentar indagar o que é árvore, o que é ser árvore. Se o ser árvore ficasse constantemente mudando, não faria sentido em eu indagar o que é ser árvore. Porque quando eu fizer essa pergunta, talvez daqui a pouco essa realidade já tivesse mudado. O Platão faz uma argumentação nessa linha no Teteto, que é um diálogo que a gente vai resenhar aqui no canal, inclusive. A gente vai ler ao vivo aqui. Então, assim, a gente está procurando no tempo o que é aquilo de essencial dele. Né? O que é aquilo que permanece no tempo. Que nem quando a gente indaga a respeito de qualquer outra coisa, como no caso da árvore. O que apesar da diversidade das árvores, das transformações da árvore, o que permanece na árvore? O que é a árvore? O que é esse algo que é fixo, que é essencial nesse sentido? Da mesma forma, a gente deve se perguntar em relação ao tempo. O que é o tempo? O que permite com que eu, digamos assim, aponte para algo e diga, isso é o tempo? Qual é a essência do tempo? E aí ele fala, olha, parece que tem no tempo essa coisa que é o passado, o presente e o futuro. Só que tem um problema, porque eu estou procurando o que o tempo é. Só que o passado não é. E o futuro também não é. Então, ó que curioso. Parece estranho a gente atribuir a essência do tempo ao presente, ou, aliás, ao passado ou ao futuro. Porque o passado, ele já não é mais. Você pode dizer que ele já foi, ele já existiu. Mas ele não existe mais. Eu, no banheiro tomando banho, antes de entrar aqui, não é algo que é algo que foi. É algo que não é mais. Essa coisa não tem o ser. Ela já teve, mas não tem mais. Essa realidade não existe. O passado ele não existe. Não existe mais. Ele já existiu, hoje não existe mais. Portanto, o passado não existe. Ele não é. E o futuro da mesma forma. O futuro também não é. Mas não é que ele não seja mais. Ele não é ainda. O futuro virá a ser. O futuro é precisamente aquilo que vem a ser. Só que aí que tá, a gente está procurando o que o tempo é. Só que o futuro, ele também não é. O futuro não é. E, então, tendo visto que nem o passado nem o futuro são, o que parece sobrar aí para a gente indagar a natureza do tempo é o presente. O que meio que parece sobrar aí.
Bom, o passado não é, né, porque já foi. O futuro não é, porque ainda não existe, ainda não se concretizou, ainda não se realizou. E o presente parece então que é. Né? A gente poderia ser levado a pensar que o presente é. Precisamente porque ele não está nessas categorias do ainda foi, do já foi e do ainda será. Só que ele fala ainda mais uma coisa. Ele fala o seguinte: e o presente, né, então, mas o passado não é mais e o futuro não é ainda. E o presente, se existisse sempre e não transcorresse no passado, não seria mais tempo, mas eternidade. Na realidade, o ser do presente é um contínuo deixar de ser, um tender continuamente ao não ser. Então essa realidade que sobra, uma vez que a gente exclui o passado e o futuro, considerando que nenhum dos dois é, parece que o presente ele também não tem uma realidade muito substancial, vamos dizer assim. Não tem uma realidade muito concreta. Porque o presente é um constante deixar de ser. É um constante movimento. É um tender continuamente ao não ser, como o Reale coloca aqui. É o ser do presente é um contínuo deixar de ser. Então parece que ele não tem uma natureza própria nesse sentido. Né? Não é algo que a gente pode fixar para poder usar como base para dar a natureza do tempo, para responder a questão o que é o tempo. O passado não pode ser usado porque ele não é. O futuro também não é. E o presente parece que está tendendo cada vez mais ao não ser. Então, onde é que a gente encontra no tempo essa estabilidade, né? esse ser? Onde é que a gente encontra o ser no tempo? Parece que o tempo é exatamente o não ser. Ou é não foi, ou é não será, ou está deixando de ser. Ou o não é agora. Né? Então, olha a complicação. Eu espero que tenha ficado claro. É meio difícil mesmo. Mas, então, parece que as três realidades que parecem compor o tempo não são. E uma vez que essas três realidades que compõem o tempo não são, o tempo parece que não é também. Né? Não sobra nada no tempo com ser, né? Com uma certa substancialidade, com uma certa consistência ontológica. Então, como que fica essa situação? Né? Acabou de criar aí uma grande bagunça. Né? Bom, gente, eu estava aqui gravando e o Marcelo me ligou e a gravação foi interrompida, então reclamem com ele. Como eu ia dizendo, então fica essa confusão, né? A gente não sabe exatamente no que se apoiar. E aí percebam nesse detalhe que ele fala do presente, que já dá um passo para a gente começar a entender a noção de eternidade. Como eu já li, ele fala o seguinte: e o presente, se existisse sempre e não transcorresse no passado, não seria mais tempo, mas seria eternidade. Né? Então, a gente falou então que o presente é um constante deixar de ser. Né? Ele está sempre tendendo a um não ser. E, bom, se alguém fosse tentar negar isso de alguma forma, dizendo que o presente sempre é, a gente cairia num problema, porque se ele não transcorresse no passado, como ele diz aqui, não seria tempo, seria eternidade. Né? Esse perpétuo presente se transformaria em eternidade. Na verdade, a noção dele de eternidade é mais ou menos essa mesmo. Então, acaba que, sim, o presente ele precisa ser concebido como algo que também está tendendo a não ser, né? Também não tem essa estabilidade ontológica, né, para o qual a gente possa apontar e falar o presente é. E, do contrário, né, se a gente fosse conceber a tese contrária, na verdade não seria um tempo presente, na verdade seria a eternidade, na verdade seria esse perpétuo presente que vai se estendendo, né, esse presente contínuo, por assim dizer. Bom, e aí o Reale segue falando o seguinte: Agostinho destaca que, na realidade, o tempo existe no espírito do homem. Então, ele, dado esse problema todo, ele começa a caminhar na direção de uma solução. Na realidade, o tempo existe no espírito do homem. Porque é no espírito do homem que se mantém presentes tanto o passado como o presente e o futuro. Mais propriamente,
deveríamos dizer que os tempos são três: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Né? Então, Santo Agostinho, né, ele vai caminhar para uma solução em relação a esse problema do tempo, na medida em que ele constata que o tempo ele existe no espírito humano, na alma humana, não fora dela, não existe nas coisas. Mas o tempo é algo que existe no homem. Porque parece que é o único lugar em que se mantém presente, como ele diz aqui, tanto o passado como o presente, quanto o futuro. Então, no homem, né, dentro do espírito humano, a gente guarda o passado. Então, portanto, a gente tem uma presença do passado em nós. A gente tem uma presença do próprio presente. Né, o presente está presente. E o futuro também está presente, né, na medida em que a gente tem essa expectativa, né, a gente tem esse olhar para o que vem depois. E aí ele vai precisar terminologicamente um pouco melhor isso aqui. Ó. Bom, como eu acabei de dizer, mas propriamente deveríamos dizer que os tempos são três. O presente do passado, né, que presentemente está no nosso espírito, o presente do presente e o presente do futuro. E de qualquer modo, de qualquer forma, é em nosso espírito que se encontram esses três tempos, que não são vistos em outra parte. Então é só no espírito humano que são encontrados esses tempos, né, que eles de fato existem. O presente do passado, vale dizer, a memória, o presente do presente, isto é, a intuição, e o presente do futuro, ou seja, a espera. Né? Então olha que legal. Né? O estado presente do passado na nossa alma se chama memória. O presente na nossa alma, o presente que está de fato presente, ele é chamado intuição. E a presença do futuro a gente chama de espera. Né? Então, por mais que as situações no mundo passem e estejam constantemente deixando de ser, no espírito humano se conservam essas realidades. Então o passado, por mais que ele não seja mais na realidade, ele continua sendo, não na realidade, mas no espírito humano. Nessa faculdade, não sei se ele coloca em termos de faculdade, mas nisso que se chama memória. Né? A memória, ela é exatamente o presente passado, né? A presença do passado. Se eu imagino aqui, para ficar nos exemplos que a gente deu, se eu imagino aqui eu tomando banho no banheiro, antes de gravar esse vídeo aqui, gente, tem uma criança gritando no outro prédio, enfim, espero que não esteja acontecendo nada de muito ruim, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Então, se eu sei que eu estava no banheiro tomando banho antes de sentar aqui para gravar, eu consigo fechar meus olhos e ver isso, né, e trazer isso para o presente, é porque isso existe presentemente na minha alma. E essa presença do passado, né, e este presente passado, que existe em mim e não na realidade, fora de mim, se chama memória. A memória é exatamente essa presença daquilo que na realidade já foi, mas que na alma, no espírito, ainda é. Né? Ainda é enquanto algo passado, mas ainda é. Então, esse é o passado. Meu passado é a memória. Ele existe na memória. Ele existe enquanto memória. O presente do presente é a intuição. Então, passado, memória. O presente é a intuição. A gente, ele não aprofunda esse conceito de intuição aqui, mas o presente é aquilo que a gente intui. Que a gente percebe, vamos dizer assim. É algo que é intuitivo, é imediato. Simplesmente chega a nós. É algo que está nesse sentido. Então, o presente existe para nós, existe em nós como intuição, como essas coisas que a gente intui imediatamente. E, por fim, o presente do futuro se chama a espera. A gente talvez possa chamar também de a expectativa. Eu posso aqui, por exemplo, eu estava conversando agora com o Marcelo no telefone, nesse corte aí que ele me obrigou a fazer no meio do vídeo. E a gente estava falando de alguns planos para o futuro, enfim,
algumas ideias. Não estava planejando nada, assim, mas a gente estava tendo umas ideias no futuro, enfim, quando nós dois formos ricos, enfim, fazer algumas coisas quando tiver dinheiro sobrando. E, bom, quando a gente estava fazendo esses planejamentos, esses devaneios, essas situações futuras, né, essas realidades do futuro, que na realidade não são, na realidade fora de mim não são, elas estavam existindo em mim. Né? Em algum sentido, elas estavam sendo. Né? Tanto que eu pude trazê-las, comunicar ao Marcelo, e a gente estava ali de maneira sintonizada, falando disso. Né? De maneira sintonizada, trazendo, né, tendo como presentes essas realidades que ainda não são na realidade. Mas que, se Deus quiser, virão a ser, virão a se concretizar. Mas, em mim, né, no meu espírito, essas coisas já são. Já são enquanto coisas futuras, mas no meu espírito já são. E é a isso que a gente dá o nome de espera. Né? Eu espero por essas coisas. Eu fazendo um cálculo da minha vida aqui, eu faço essa estimativa e eu crio essa expectativa em relação ao futuro. Né? Eu tenho presente em mim algo que ainda vai acontecer. Né? O que eu espero que aconteça. Então, nesse sentido, eu consigo trazer para o âmbito do presente, nesse sentido que a gente está falando, né? Para o âmbito do ser, essa realidade que ainda não foi. Né? Eu tenho no meu espírito essa realidade que ainda não é. Essa realidade é no meu espírito. E a partir do momento, então, que a gente tem tanto o passado, que a princípio não é, quanto o presente, que a princípio tende ao não ser, como o futuro, que ainda não é, como a gente tem todas essas realidades, essas três realidades do tempo, unidas dentro do espírito no ser, então é em relação ao homem que a gente pode falar de tempo. Como ele fala aqui, o tempo existe no espírito do homem. Né? Porque essas realidades do presente, do passado e do futuro só se encontram no espírito do homem. Não se encontram em si mesmas fora do homem, como ele está falando aqui. Então, a partir do momento em que a gente transporta isso para dentro do homem, a gente passa a conseguir, digamos assim, hipostatizar essas realidades, no sentido de estabilizar essas realidades, né, de atribuir ser a elas, de atribuir constância, de atribuir substância a essas realidades, para poder falar delas. Né? E falando delas, enfim, a gente poder trabalhar uma definição de tempo, ou pelo menos se aproximar um pouco melhor do que é isso, né, do que é esse tema tão misterioso que é o tempo, e que levou a gente a todas essas reflexões aqui, que enfim, não são nada intuitivas, né? São bem distintas do que a gente está acostumado a pensar. É um problema que parece não ter solução no começo, mas Santo Agostinho traz essas respostas dessa maneira tão interessante e, como o próprio Reale fala, tão genial. Assim, embora tendo uma ligação com o movimento, o tempo não está no movimento e nas coisas em movimento, mas está na alma. Mais precisamente, conforme se revela estruturalmente ligado à memória, à intuição e à espera, o tempo pertence à alma, sendo predominantemente uma extensão da alma, precisamente uma extensão entre memória, intuição e espera. Então parece que a alma ela está, eu não diria transitando entre essas coisas, né? Mas a alma ela se estende por essas realidades, né? O passado, o presente e o futuro. Então ele coloca o tempo exatamente como uma extensão da alma. Eu acredito que essa não seja uma definição redonda, né? Mas, enfim, de todo modo, o tempo acaba sendo isso, né? É uma extensão da alma por essas três realidades, né? Por essas três faculdades, por essas três realidades, né? Que são a memória, a intuição e a espera. A alma se estende por entre essas três e é assim que a gente consegue perceber o tempo. E o Reale menciona aqui, né, algo que muitas vezes, que raramente na patrística é mencionado, né, que isso de certa forma parece uma influência aristotélica. Aliás, talvez não uma influência, mas parece que isso já foi antecipado pelo Aristóteles, né, pelo menos antecipado. A gente sabe que nessa época as pessoas não tinham acesso, de maneira geral, às obras do Aristóteles, né? A maior parte delas
e muitas das obras muito significativas. Então, enfim, o Aristóteles é mais mencionado na Escolástica, que já vai ser o tema de alguns próximos vídeos aí, né? Não o próximo, mas, enfim. A gente vai começar a falar da Escolástica daqui a pouco, e Aristóteles será retomado. Mas é interessante como Santo Agostinho ele se aproxima um pouco do que o Aristóteles fala sobre o tempo. Segundo o Reale aqui, tal solução que Santo Agostinho apresenta, em certa medida já havia sido antecipada por Aristóteles, mas Agostinho a desenvolve em sentido marcadamente espiritual, levando-a às suas últimas consequências. Então, Santo Agostinho refina muito mais essa noção do tempo e, enfim, acaba sendo muito parecido com a de Aristóteles, mas não é exatamente a mesma coisa. Caso você queira entender a doutrina aristotélica do tempo, que é um negócio meio complicado de explicar, volte no vídeo sobre isso, né? Volte no vídeo sobre a física de Aristóteles, no qual nós falamos dessa questão do tempo, o que é lugar. É um vídeo muito interessante, eu considero um dos melhores vídeos do canal. Esse, o do Plotino, da Metafísica do Platão, né? Tem um conjunto de vídeos assim que moram no meu coração, assim, né? Um negócio impressionante. Eu gostei muito desse vídeo. Eu acho que tem um momento ali em que a explicação ficou muito boa, principalmente na parte do lugar. Então eu recomendo que vocês assistam. Até porque a noção de tempo está muito relacionada com a noção de lugar. Enfim, acho que tudo naquele vídeo ali se complementa e dá uma luz pra gente aqui. Até porque a gente já vai entrar na escolástica depois. Enfim, que é onde Aristóteles vai exercer mais influência. Mas então é isso. Né? Então Agostinho ele chega a essa concepção que é parecida com a de Aristóteles. Bom, e antes de finalizar o vídeo de fato, eu gostaria de pedir a vocês que assistam, como eu falei, aos últimos vídeos de Santo Agostinho, porque no próximo episódio aqui a gente vai falar sobre o problema do mal. E, bom, isso tem a ver com algumas questões que a gente já mencionou, né? Principalmente no que diz respeito à criação, a Deus e a criação, enfim. Então, recomendo que assistam, tá? Todo bom filósofo, enfim, pelo menos eu acredito que todo bom filósofo tenha implicações de uma doutrina dele na outra. Né? Então, eu acho que seria interessante que vocês assistissem para poder captar essa visão do todo. Né? Mesmo que vocês tenham um interesse mais particular, é bom ter uma ideia do geral para poder dar base a esse particular e você entender muito melhor. Né? Você se colocar, de fato, no lugar do autor para entender aquilo. Então, eu recomendo que assistam os últimos vídeos de Santo Agostinho e assistam os próximos que ainda estarão por vir, que serão apoiados, né, terão suporte nesses vídeos que já foram. Né? Esses já foram ficou meio no vocabulário desse vídeo. Né? Já foram, né, ainda serão, e o presente né, está, aliás, não mas está aqui em decorrência, né, sendo decorrido, e, enfim, tendendo ao não ser. Então nenhuma das realidades existe, na verdade. Né? Nem o passado, nem o futuro, nem o presente, mas os vídeos, eles estão fixados no canal. Então você pode trazer para o presente esses vídeos que estão no passado e você pode ver. Bom, enfim, essa foi uma reflexão relâmpago aqui. O canal no YouTube serve como uma memória e lá você pode, né, captar essas realidades que não são mais na realidade, mas são ali no YouTube. Né? Enfim, ele dá essa perenidade para as coisas. Bom, depois dessa reflexão absolutamente nada a ver, eu gostaria, não tem a ver, mas enfim, totalmente desnecessária, eu queria chamar vocês para acompanhar a Sexta Patrística, caso você tenha interesse em se aprofundar mais em Santo Agostinho ou em qualquer outro autor da patrística. O que é a Sexta Patrística? É um programa semanal, que acontece toda sexta-feira, como o nome deixa bem claro, em que eu e meu amigo Marcelo, do canal Resenha Forense, que me ligou agora e que aparece aqui tantas vezes, falamos a respeito Nós pegamos aqueles volumes verdinhos da coleção patrística da Paulus, estamos agora no volume 4, Santo Irineu de Lyon, e vamos resenhando capítulo a capítulo com vocês, analisando, comentando, explicando e, enfim, especulando acerca do que está escrito. Então é algo que tem sido muito proveitoso, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, e eu gostaria de fazer essa recomendação, fazer esse convite a vocês que acompanhem a gente por lá. Certamente vai ser muito proveitoso para vocês, não tenham dúvida disso. Então acesse aí no meu canal, tem uma playlist chamada Sexta Patrística, em que consta todos os episódios, tanto os que foram aqui no canal, como os que foram no canal do Marcelo. Então você acessando por aquela playlist já fica muito mais fácil para você. E bom, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as reflexões acerca da eternidade e do tempo
em Santo Agostinho. Se você gostou, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você gostou da explicação e não tenha te ajudado porque você já sabia disso, deixa um like aí embaixo, compartilhe o vídeo com alguém que você possa achar, que você acha que possa se interessar, comente alguma coisa, acho que eu já falei isso, e, enfim, inscreva-se no canal, adicione os vídeos aos favoritos e faça todo esse conjunto de burocracias que ajudam o canal. E olha, realmente ajuda mesmo. Por favor, divulgue para quem vocês acharem aí que possa se interessar do círculo de amizade de vocês, para que Santo Agostinho encontre essas pessoas e que, enfim, ele possa fazê-las pensar. Além disso, compre os livros pelos links na descrição, caso vá comprar os livros, o que, como eu já disse, você deveria fazer, e apoie o canal financeiramente das outras formas aí, na medida em que você se sentir confortável para tanto, tá bom? Muito obrigado, gente. Agradeço aí a vocês que acompanharam, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.